Seja bem-vindo a esse canal e que Jesus o abençoe. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se para receber novas mensagens. Hoje à noite eu quero falar sobre o tema do sofrimento, que é um tema que claramente distingue a Igreja Reformada de outras igrejas. Às vezes a gente pode pensar que o que nos faz diferentes de outras igrejas, principalmente, são as questões doutrinárias. Sem dúvida, não tenha dúvida disso, as questões doutrinárias nos separam de outras igrejas. Mas um dos pontos em que essa diferença é vista com mais clareza é quando chega na questão do sofrer, do sofrimento. A maneira como nós, reformados, tratamos a questão do sofrimento é diferente da maneira como outras igrejas e outras linhas abordam essa questão. Então, hoje à noite, a partir do Salmo 88, que é o salmo mais triste do Saltério, eu gostaria de expor essa perspectiva sobre sofrimento, que tem sido a perspectiva aceita, exposta e acatada pela Reforma Protestante e pelas igrejas reformadas em todo lugar. A minha intenção nessa noite não é somente destacar os aspectos doutrinários da questão do sofrimento, mas trazer real conforto, alívio, despertamento, encorajamento para você que está aqui nessa noite, vocês também que nos acompanham pela televisão, pela internet. Salmo 88, Salmo de Emã Ezraíta. Ouçamos a leitura. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Este salmo é conhecido como o mais triste de todo o saltério, porque, embora hajam outros salmos de lamentação, no livro dos Salmos, há vários outros salmos de lamentação, de queixa, de súplica a Deus, todos eles terminam com a palavra de esperança. Deus ouviu minha oração, Deus haverá de me atender. Esse termina com a palavra trevas. Então é um salmo de alguém que está sofrendo intensamente, profundamente, busca a Deus, mas não parece ter uma resposta, não parece ver um fim ao seu sofrimento. O sofrimento continua, se perpetua e ele continua nessa busca a Deus sem encontrar alívio. Então eu creio que aqui é um bom lugar para nós tratarmos dessa questão do sofrimento. Vamos começar lembrando quem escreveu este salmo e em que situação. De acordo com o cabeçalho do salmo, ele foi escrito por alguém chamado Emã Ezraíta. Há 2 ou 3 pessoas com esse nome no Antigo Testamento. Se nós estivermos corretos, esse Emã é um que é mencionado no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, 31, como entre as pessoas mais sábias no tempo do rei Davi e do rei Salomão. Havia muitos sábios naquela época, e em primeiro livro dos Reis, capítulo 4, 31, há uma relação daqueles que eram considerados pessoas de maior sabedoria, cultura, visão, e Emã está entre eles. Se ele compôs um salmo,
para ser cantado no templo, significa que ele era, no mínimo, um levita, portanto, ele servia a Deus no templo, era um cantor e um compositor, quem sabe até o líder do louvor no templo a Deus. Se essa nossa reconstrução do autor está correta, o que nós temos diante de nós aqui é o seguinte: esse homem dedicado ao serviço a Deus, um homem consagrado a Deus, que vivia para o serviço de Deus no templo, uma pessoa extremamente capaz, sábia, preparada, renomada, reconhecida, admirada, entretanto, era uma pessoa que enfrentava um sofrimento terrível. E aqui, já de saída, temos um dos pontos da teologia do sofrimento, da perspectiva reformada, é que o fato de você ser crente, temente a Deus, bem-sucedido, cercado de benesses, não significa que você não vai sofrer nessa vida. Para nós, o sofrimento faz parte da realidade a qual está sujeita todo ser humano, sendo ele crente ou não, temente a Deus ou não. O fato de sermos filhos de Adão, nascidos em pecado e debaixo da ira de Deus, o fato de que nós somos perdoados por Deus, aceitos por Ele como seu filho, estas coisas não alteram a realidade que nós encontramos ao nosso redor e a realidade que encontramos na Bíblia, que mesmo os mais fiéis servos de Deus são expostos ao sofrimento. Quando um avião cai, cai crente e descrente. O crente não fica lá no ar batendo as mãos, não é? Quando um navio afunda, morre afogado, crente e descrente. Quando um carro bate, um ônibus vira, perecem todos que estão ali. Quando tem uma epidemia, ela atinge crentes e descrentes. Quando tem um problema econômico financeiro no mundo, empresa de crente fecha as portas, crente perde emprego, crente fica doente, crente sofre com sua família, crente sofre com seu vizinho, crente sofre com seu patrão, crente sofre com tudo aquilo com que as outras pessoas nesse mundo sofrem também. E a prova disso, além da observação moderna que nós vemos ao nosso redor, está um salmo como esse, escrito por um homem que servia a Deus no templo. Era um homem temente a Deus, considerado um homem sábio, reconhecido, renomado, portanto um homem piedoso, porque nós estamos falando aqui do reino de Israel, era um homem piedoso. Todavia ele escreve aquele que é o salmo mais triste de todo o saltério. Agora vamos perguntar, o que é que levou Emã a escrever isso? Do que é que ele sofria? Nós não sabemos ao certo as causas do sofrimento. E isso, num certo sentido, é até bom, porque nós podemos ler a nossa história aqui. Uma vez que o sofrimento não está definido, então significa que todo sofrimento pelo qual nós estamos passando, ele pode de alguma maneira se relacionar com isso aqui. Se o sofrimento fosse bem definido e específico, provavelmente só falaria algumas pessoas, mas como ele não explica o que é que o faz sofrer, então nós lemos a nossa história aqui na história de Emã. É como aquele famoso espinho na carne de Paulo. Paulo diz que Deus colocou um espinho na carne dele para o humilhar e abater, mas ninguém sabe quem era o espinho na carne, o que era o espinho na carne. Por que é que esse espinho na carne é indefinido? Para que eu leia a história de Paulo e me identifique com aquele espinho, que pode ser tudo aquilo que me causa o mesmo efeito que causou em Paulo: quebrantamento, humilhação diante de Deus, submissão a Deus e uma dependência na graça de Deus. Algumas pessoas entendem que o que afligia Emã, era uma doença que o fazia sofrer desde a mocidade e que o excluía da presença dos seus amigos, porque ele fala que, de fato, vejam só, a partir do verso 3 e do verso 4, ele diz que se sente como alguém que está para morrer, alguém que vai ser abandonado como morto. Depois ele diz no verso 8 que Deus apartou dele todos os seus conhecidos. Também ele diz no verso 15 que ele está aflito desde que era moço. Só tem uma doença no Antigo Oriente que explicaria essa condição de Emã, que era a lepra. O leproso, ele era excluído, ele
não tinha mais contato com seus amigos, ele vivia solitário, era um sofrimento constante e a morte rondava a sua porta a qualquer minuto. Daí essa sensação de que ele está prestes a morrer. O leproso podia entender que aquela doença era um castigo de Deus, por isso ele faz referência aqui o tempo todo à ira de Deus contra ele. E o desejo que ele tem de que Deus se reconcilie com ele. Mas há apenas um problema. Os leprosos não podiam frequentar o templo. Eles não podiam estar no templo, eles eram excluídos do templo. Logo, ou Emã era leproso ou ele era levita, mas ele não podia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, como ele escreveu esse salmo para ser cantado, e isso era uma prerrogativa dos levitas, então nós acreditamos que ele era um levita que escreve descrevendo o seu sofrimento em termos de uma doença, o que é alguma coisa absolutamente comum. Salmo 32, por exemplo, quando Davi está dizendo que ele está angustiado porque não confessou a Deus os seus pecados, ele diz assim: os meus ossos secaram. Não é que os ossos de Davi, não é que Davi estava sofrendo de uma doença que fazia com que os seus ossos secassem, mas a dor que ele estava sentindo era como alguém que tem esse tipo de problema. Então a melhor maneira de ler esse salmo é entender que Emã descreve o seu estado usando essa linguagem de alguém que está doente, para que os seus leitores, para que nós hoje possamos olhar para aqui e entender, visualizar o sofrimento que ele está passando. Ele sofria tanto quanto alguém que está mortalmente ferido por uma doença que excluiu seus amigos e que dava a impressão que era resultado do castigo de Deus sobre ele. É isso que ele estava passando, é isso que ele estava sentindo, e ele não encontra aqui absolutamente alívio algum no todo o clamor que ele está fazendo aqui. O salmo é dividido em 5 partes, e deixe-me então falar de cada uma delas e em seguida tirar 5 ou 6 lições para nós a respeito do sofrimento. A primeira parte do salmo, versos 1 e 2, Emã faz uma súplica a Deus para que Deus o ouça. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Esses 2 versículos então iniciam um salmo e nos mostram que é uma súplica a Deus. Ele reconhece que Deus é o Deus da sua salvação e ele então busca esse Deus, nas palavras dele, dia e noite. Noite e dia. E o que nos impressiona com esse homem é que quanto mais ele sofre, mais ele ora. Ele não deixou o sofrimento afastá-lo de Deus, como acontece com muita gente. Muita gente, quando o sofrimento vem, perde um filho, perde um marido, casamento acaba, perdeu o emprego, a situação fica difícil. Não são poucos os que, ressentidos com Deus, amargurados com Deus, revoltados com Deus, achando que Deus os tratou injustamente, viram as costas para Deus. Viram as costas para Deus e permanecem nesse estado de amargura durante anos, revoltados com Deus, por causa de alguma tragédia pessoal que lhes aconteceu. Mas esse homem, em que pese o sofrimento tremendo que ele está passando, ele se apega a Deus. Dia e noite ele está orando, está buscando a Deus. A segunda parte do Salmo está aí nos versos 3 a 5, em que ele descreve o seu estado de sofrimento. Nós já lemos: pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Então, a ideia, a figura que ele usa aqui, a alma dele está farta de males. É de alguém que comeu e ficou já estufa. Sabe como a gente, né? Come, depois não aguenta mais nada. A gente está farto, não aguenta mais nada. Ele está dizendo que a alma dele também está farta, mas de males, de sofrimento, de dor, de angústia. Não cabe mais na alma dele tanto sofrimento. Por isso é que ele sente que a vida dele já está perto da morte. Ele sente que ele está perto de morrer, pelo menos é essa sensação de que ele não vai aguentar mais, que chegou no limite e o próximo passo de fato é a morte. E aí no verso 4 e 5, ele se compara a um soldado ferido no campo de batalha. Presta atenção aí nesse versículo: eu sou contado com os que baixam a cova, como um homem sem força atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura. Ele se refere aqui ao costume daquela época, de que quando um soldado era ferido, não morto, mas ele era ferido em batalha,
Como não tinha socorro médico, só restava uma coisa para os seus companheiros, era abandoná-lo juntamente com aqueles que estavam mortos, porque era só uma questão de tempo, ele iria morrer. Não tinha socorro, não tinha como chegar no lugar onde ele poderia ser acudido, não tinha médico ali no campo de batalha, então ele está se sentindo como alguém que está ferido mortalmente e já está dado como morto, embora não esteja. Mas ele sente que é isso que ele é. Ele está contado entre os mortos, como aquele soldado que foi apanhado pelos companheiros e jogado assim num montão de cadáver, ele dizendo, estou vivo, mas está vivo, mas é só uma questão de tempo, você vai morrer, então já fica aí mesmo na sepultura. Porque é só uma questão de tempo. É assim que ele está se sentindo no seu sofrimento. Abandonado pelos amigos, abandonado por todos, contado entre os mortos, e nessa angústia tremenda que ele passa. A terceira parte do Salmo é uma parte deveras distinta no que diz respeito à nossa compreensão do sofrimento, porque ele atribui a Deus essa situação. Enquanto que nos dias de hoje, muitas teologias procuram livrar Deus da culpa, da acusação de que ele é um Deus mau, porque permite ou causa o sofrimento, Emã aqui não tem a menor dúvida de que aquilo que está acontecendo com ele é de Deus. Veja o que ele diz no verso 6, puseste-me na mais profunda cova. Quem que pôs ele na cova? Deus. Ele está dizendo, foi o Senhor que me pôs na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Ao verso 7, sobre mim pesa a tua ira. Ele está entendendo que aquilo que ele está passando é o resultado da ira de Deus contra ele. Embora ele não confesse nenhum pecado aqui, o que é muito comum nos salmos penitenciais e nos salmos de lamento, o salmista confessa a Deus, pede perdão pelo seu pecado, Emã não pede perdão por nada aqui. Então é como se ele sentisse que Deus estivesse irado contra ele e ele não sabe a causa. Ele não tem pelo que pedir perdão, porque ele não sabe por quê. Por que esse sofrimento todo? Por que essa angústia? Por que essa dor, Senhor? Eu não estou compreendendo. Não há nenhum pedido, não há nenhuma confissão aqui. Mas ele entende que aquilo ali que ele está passando vem da mão de Deus. Verso 7, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com as tuas ondas. Ele sabe que é Deus. Apartaste de mim os meus conhecidos, me fizeste objeto de abominação para com eles, estou preso e não vejo como sair. Assim ele descreve, ele atribui a Deus o estado em que ele se encontra. É claro, essa é a atitude que você esperaria de um israelita. O israelita ele era treinado a entender que o Deus de Israel era o soberano criador de todas as coisas. O israelita não acreditava em sorte, não acreditava em destino, não acreditava em azar, não acreditava que os seres humanos constroem a sua própria história através de suas decisões e que o Deus deles ficava simplesmente lá no céu dizendo, sim, é isso mesmo, o que vocês resolverem para mim tá bom, tá? Vocês é que vão escolher a vida de vocês, eu não me meto, eu não quero transgredir a responsabilidade humana, a liberdade humana, eu respeito as decisões de vocês. Esse não era o Deus que Israel estava acostumado a adorar. O Deus de Israel, que se revela no Antigo Testamento, era o soberano Senhor de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que soberanamente havia elegido a nação de Israel de entre todas as nações. Era o Deus que havia traçado o curso das estrelas, dos planetas, o curso da história. Era o Deus que por isso ele podia mandar profetas para dizer o que ia acontecer, porque ele havia determinado o que é que havia de acontecer. Então é claro que numa situação dessa, Emã atribui a Deus o seu estado. Senhor, isso aqui não aconteceu sem tua permissão. Aliás, eu sei que é o Senhor que está fazendo isso comigo. E é aqui que nós, reformados, eu estou chamando Emã de reformado, né, o que é um anacronismo, né? A reforma foi milhares de anos depois dele. Mas nós, reformados, pensamos como Emã. Não há acasos para nós. Nós sabemos que Deus controla a história, Ele está no controle de todas as coisas, mesmo daquelas coisas que nos tocam. E é por isso que Emã aqui não vacila na oração em dizer, isso tudo é o Senhor que está fazendo comigo. Sei que o Senhor está fazendo comigo, mas note que mesmo quando ele atribui a Deus tudo isso, você não percebe o menor ranço de amargura nas palavras dele. Ele não está revoltado com Deus. Ele não está aborrecido com Deus, irritado com Deus, de forma nenhuma. Tanto é que, na quarta parte do Salmo,
ele argumenta com Deus dos seguintes termos: Deus, se eu morrer, o que é que o senhor ganha com isso? O senhor não vai ganhar nada se eu morrer. Presta atenção, Deus. Vamos argumentar aqui. Então, se por um lado ele acredita que a sua situação é causada pela ação de Deus, por outro ele acha que argumentando com Deus, ele pode reverter a situação. Aqui você vê um equilíbrio perfeito entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Ele sabia que tudo vinha de Deus, mas mesmo assim isso não o impediu de orar e argumentar com Deus, que é a nossa posição. Nós cremos na soberania absoluta de Deus, mas em nenhum momento essa crença nos impede de fazer o que temos que fazer: orar, argumentar com Deus, evangelizar, contribuir, fazer o que nós temos que fazer. A soberania de Deus, em momento algum, é contrária ao cumprimento da nossa obrigação e da nossa responsabilidade. É o que você vê aqui Emã fazendo. Ele sabe que isso tudo foi Deus. Mas ele diz: Deus, agora vamos conversar. Ouve a minha argumentação. E aqui ele argumenta com Deus, de 9 a 12, dizendo o seguinte: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor. Ele repete a Deus: Deus, eu estou orando, eu não estou parando de orar. Estou sofrendo, mas eu não paro de orar. Aí ele começa, verso 10. Tu mostrarás prodígios aos mortos? Um cadáver pode ver os teus prodígios? Não. Os finados se levantarão para te louvar? Quem está lá no cemitério, o cemitério vai abrir as sepulturas, as covas, as lápides, e os mortos vão sair fazer um coral para cantar a Deus, como nós vimos aqui hoje à noite? Não, os mortos não sairão das sepulturas para te louvar fazendo um coral. Será referida a tua bondade na sepultura? Lá no cemitério, aqueles cadáveres se sentam para ouvir uma pregação onde a tua bondade será exposta? Não, também não. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Nas trevas da morte, as tuas maravilhas se manifestam? Não. E a tua justiça se manifesta na terra do esquecimento? Porque o cemitério é a terra do esquecimento, não é? A gente lembra os mortos por um tempo, leva flores, passa um ano, 2, 10, e aí finalmente eles são esquecidos. Cemitério é a terra do esquecimento. Pode-se proclamar a justiça de Deus na terra do esquecimento? O que ele está dizendo a Deus é o seguinte: se eu morrer, o Senhor vai perder um adorador aqui nesse mundo. É claro que depois da morte eu te adorarei no céu. Mas eu estou dizendo que se eu morrer, tu não terás aqui um levita que canta os teus louvores, porque ele é levita, lembra disso, não é? O Senhor vai perder um levita que canta louvores, que escreve salmos, que proclama a tua justiça, que conta os teus prodígios em quem o Senhor mostra maravilhas. O Senhor não ganha com a minha morte. Esse é o tipo de argumento que eu acho que agrada a Deus, não é? Embora aqui no Salmo a gente não tenha visto o resultado, né? Mas eu acho que é o tipo de argumento que agrada a Deus. Porque Deus faz tudo para a sua própria glória. E quando ele percebe que há em nós um desejo genuíno, parece que esse homem não está interessado em sobreviver apenas para sobreviver. Ele está preocupado com a glória de Deus. Ele está preocupado em que Deus receba o louvor, que os prodígios e as maravilhas de Deus sejam contados e cantados. Por isso que ele está argumentando com Deus. E esse é o tipo da oração que prevalece com Deus, quando ela é motivada pelas razões corretas. Mesmo no meio do sofrimento, esse homem ainda tem como prioridade Deus. Quando nós sofremos, nós nos tornamos a prioridade, não é? A gente quer colo, a gente quer conforto, a gente quer que o mundo gire em torno da gente, a gente quer que todos compreendam nossa dor e o nosso sofrimento. A gente só pensa em receber quando está sofrendo. Esse homem está preocupado em dar. E dar a Deus glória, louvor, honra, tributo. É uma atitude completamente diferente daquela que nós estamos acostumados a ouvir aí, de determinadas teologias que tratam do sofrimento, não é? Que fazem com que o crente sofrendo quase que vire um sacramento. Quando, na verdade, esse crente sofredor aqui, na verdade, ele está se apegando a Deus e que é a glória de Deus acima de tudo. A última parte do Salmo, ele insiste em orar, apesar de não ter resposta. Pela terceira vez, ele diz, né? Já a terceira, primeiro ele começa o verso 1 dizendo: Senhor, estou clamando. Depois aqui no verso 9, Senhor, estou clamando. E agora aqui no verso 13, Senhor, desde manhã eu estou clamando. Ele diz a Deus que ele não
parou de orar. Ele insiste em orar, apesar de não ter resposta. Ele diz no verso 13, eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E antemanhã, ou seja, de madrugada, já se antecipa diante de ti a minha oração. Mal o dia raiava, lá estava Emã clamando a Deus, suplicando a Deus, Deus tenha misericórdia, o que é que o Senhor vai ganhar com a minha morte? Senhor, com o meu sofrimento, Senhor, o que há de lucro para ti nisso? Pensa na tua glória, pensa no teu nome, Senhor. Então, ele está argumentando com Deus. E ele volta a repetir os argumentos no verso 14. Do verso 14 em diante é uma repetição de tudo o que ele disse antes. Ele pergunta a Deus, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ele não sabe a razão específica do seu sofrimento. Verso 15, uma descrição, ando aflito e prestes a expirar desde moço. Por aqui nós aprendemos que Emã, ele devia ser uma pessoa já avançada em idade, porque senão ele não seria considerado entre os sábios de Israel. Mas ele diz aqui que ele sofre desde que ele era moço. Aqui não é um sofrimento eventual, pontilear, que vem, dura 2, 3 dias, uma crise que dura 1 mês e depois passa, tudo vem a bonança. Esse homem sofre desde a mocidade. Ele sofre angústias desde a mocidade, quaisquer que sejam elas. Verso 15, ele repete aquela sua sensação de que está morrendo, ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Verso 16, por sobre mim passam as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Outra vez ele diz que é Deus que está fazendo a ira dele passar sobre ele. No verso 17 ele compara a sua situação como um homem que está se afogando. Esses terrores me rodeiam como água, como alguém que está morrendo afogado nos terrores de Deus. Imagina esse quadro, né? Você sendo afogado na piscina da ira de Deus, dos terrores de Deus, sendo afogado ali. E 18, outra vez ele reclama da solidão. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos, na verdade, são trevas. Essa companhia que ele tem. Trevas, escuridão, falta de perspectiva, não há esperança. Então, por isso que esse salmo merecidamente ganha o título do salmo mais triste de toda a Bíblia, não é? Mais triste de toda a Bíblia. O que é que ele nos ensina? A primeira coisa que esse salmo nos ensina é que a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu fosse inventar um livro para defender a minha religião, eu nunca teria escrito um salmo desse. Porque esse é o tipo de salmo que espanta as pessoas. Se eu fosse escrever um livro para enganar as pessoas com uma religião que eu tivesse inventado, eu escreveria um salmo que sempre dissesse, eu escreveria coisas que dissessem somente, siga a minha religião e você vai ser feliz, você vai ser próspero, você nunca vai ter dificuldade, você vai ter saúde, você vai ter dinheiro, você vai ficar bonito, você vai arrumar um casamento. Não se desespere, você vai arrumar um casamento e tudo mais. Se eu fosse escrever um livro para levar as pessoas a crer na minha religião, eu faria isso. Mas sabe qual é uma das provas que a Bíblia é a palavra de Deus? É porque ela não pode ter sido escrita com o propósito de enganar o ser humano, porque ela retrata aqui o que há de pior na experiência humana. Ela fala do sofrimento, fala da angústia, fala da dor, e às vezes ela diz, é isso mesmo. Nem sempre você vai ter alívio. Nem sempre você vai ter pausa, descanso, nem sempre vão aparecer oásis no seu deserto. Essa vida é o vale da sombra da morte. Deus nunca prometeu uma viagem tranquila. Ele prometeu uma chegada segura, mas não uma viagem tranquila. Então esse salmo, de fato, nos mostra, em primeiro lugar, que esse livro ele não foi escrito por alguém que queria enganar os outros a respeito da sua religião, mas alguém que retrata a realidade. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que mesmo os homens mais santos, piedosos e fiéis, eles passam por um momento de profunda melancolia espiritual. O caso de Emã não é único. Nós vemos o caso do profeta Elias, que queria morrer. Acabamos de ler o caso de Jonas, que pediu a morte 2 vezes. Moisés, no Salmo 90, aquele salmo é atribuído a Moisés, mostra o desespero, o desencanto da vida, dizendo que só vale a pena viver até os 80, o que passar disso é canseiro, enfado.
Davi, nos Salmos de Lamento, Jó, Paulo, que diz nas suas cartas que ele era afligido constantemente por perseguições externas e cuidados internos da sua alma pela igreja. Alguns até pensam que este era o espinho na sua carne, aquele estado constante de aflição em que ele vivia. Por causa das igrejas. A história está cheia de exemplos, como, por exemplo, Charles Spurgeon, considerado um dos maiores pregadores do mundo. Spurgeon, batista reformado, às vezes ele estava tão deprimido que os diáconos tinham que pegá-lo em casa e levá-lo arrastado para ele pregar. De tão deprimido e abatido que ele se encontrava. A igreja dele tinha 8, 10 mil membros, uma igreja gigantesca. Ele batizava centenas de pessoas todos os anos. A igreja dele crescia de uma maneira espantosa. Um homem respeitado, querido, amado, mas era um homem que não conseguia se livrar sempre da melancolia. David Brainerd, um dos missionários mais conhecidos e que é considerado um dos pais das missões de fé. William Cowper, que é autor de hinos maravilhosos, alguns deles no nosso inário. Um poeta, um homem sensível. A vida toda ele viveu deprimido, melancólico, sofrendo. E tantos outros exemplos nós poderíamos dar de coisas como estas. Este sofrimento, eles são variados. Esses homens santos e piedosos, eles passaram por sofrimentos decorrentes de circunstâncias diferentes, como, por exemplo, sensação do abandono de Deus, sensação de que Deus não está respondendo às orações, dias a fio, semanas a fio, meses, às vezes anos, com aquela incerteza de que Deus de fato o ama e que Deus está respondendo a sua oração. Leia, por exemplo, a biografia de John Bunyan, autor daquele livro O Peregrino. Durante um ano inteiro, esse homem questionou seu próprio relacionamento com Deus. Ele foi lançado no mais profundo desespero um ano inteiro, porque ele não tinha mais certeza do relacionamento dele com Deus, a sensação da ira de Deus sobre si. Quantos de nós não sabemos o que é isso? De repente nós sentimos como se Deus tem alguma coisa contra mim, como se Deus está irado contra mim, e essa sensação é terrível. Terrível, que atinge o mais profundo da nossa alma, e às vezes nós procuramos uma razão específica e não encontramos, apenas sentimos que Deus está irado conosco e não sabemos explicar por quê. Perseguição dos inimigos, homens que não temem a Deus, que conseguem levar avante os seus planos, às vezes contra nós. Falta de confortos terrenos, como por exemplo, falta de saúde, falta de recursos financeiros para ter coisas básicas, para colocar o filho numa escola melhor, para dar melhores condições para a família, e tantas outras situações, falta de confortos aqui nesse mundo que nos afligem, nos abatem. Esse salmo nos diz que mesmo os homens mais piedosos e fiéis, eles passam por situações de sofrimento e de angústia. Segunda coisa que esse salmo nos ensina é que esses períodos podem durar, às vezes, a vida toda. Como esse homem, desde moço, parece que a parte que Deus lhe havia dado era do sofrimento. E nós conhecemos casos assim, pais, por exemplo, que dão à luz filhos com determinadas deficiências, filhos problemáticos que são espinho na carne, até quando crescem. Os pais idosos, mas ainda sofrendo com filhos que lhe deram angústia e sofrimento a vida toda. Há tantas causas para que as pessoas sofram. Doenças crônicas, pessoas que nascem e de repente há uma doença degenerativa para a qual não há cura, apenas alívio. Às vezes essa doença, antes de matar, ela leva um tempo considerável, onde se pode apenas tentar aliviar, mesmo com os avanços da medicina. Nos perguntamos qual o objetivo de coisas dessa natureza, e a resposta da teologia reformada sempre foi essa. Primeiro, que o sofrimento ele é resultado do estado geral de pecado ao que a humanidade está reduzida por causa do pecado de Adão e nosso próprio pecado. Não precisa uma causa específica, que você ofendeu a Deus por uma razão específica, mas é o fato de que nós pertencemos a uma raça que está marcada pelo pecado.
E o salário do pecado é a morte, é a dor, é o sofrimento. Não é preciso um pecado específico para que isso lhe atinja. Mas nós fazemos parte de uma raça pecadora e pecaminosa. Portanto, o objetivo de períodos assim é nos lembrar, em primeiro lugar, que isso aqui não é o céu. Deus faz isso para lembrar você, para desapegar seu coração das coisas terrenas, dos bens terrenos, da sua propriedade, da sua casa, do seu carro, do seu nome. Para que você saiba que só tem uma coisa pela qual vale a pena viver. E pelo que você saiba que o nosso lar não é aqui, nós estamos de passagem. Mas Deus tem reservado um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Essas coisas acontecem para que Deus nos faça ansiar. Não foi isso que nós cantamos aqui? A ansiar pela sua vida. Vem, Senhor, a tua igreja te espera, a tua igreja te quer. Não foi isso que nós cantamos? Então, para nos lembrar disso, para nos fazer ansiar pela vinda de Cristo, é que o Senhor permite isso. Ele, na sua sabedoria e compaixão, às vezes deixa que o sofrimento nos atinja, para que nós nos lembremos. Você sabe que o crente só ora quando está na horizontal, né? Deus às vezes tem que botar a gente na cama para a gente poder olhar para cima. Porque quando a gente está em pé, só está interessado no que está na frente. Deus às vezes bota na cama para que você agora possa orar. Esses períodos e o sofrimento vêm com esse objetivo. Não vemos nenhuma outra razão. Esses sofrimentos vêm para mostrar quão frágeis nós somos. Hoje nós temos, amanhã não temos. Hoje nós estamos, amanhã não estamos. Hoje vivemos, amanhã morremos. Hoje temos alegria, temos paz, amanhã uma tempestade pode se levantar ao nosso redor. Por último, isso tudo mostra os terríveis estragos do pecado. Isso é feito para que nós odiemos o pecado. Isso é feito para que nós lembremos a seriedade do pecado. Para que nós odiemos o pecado. Para que nós não queiramos a ilusão ou o prazer ilusório do pecado, porque o salário que ele paga sempre é a morte. Isso tudo existe para mostrar como nós precisamos de Deus. É para isso que esse salmo está aí. Terceira lição. Mas esse salmo nos ensina, eu estou caminhando para o fim porque eu não quero que minha pregação seja um salmo 88 para vocês. Estou caminhando para o fim. Terceira lição desse salmo. Nada angustia mais o Filho de Deus do que se sentir abandonado por ele. Emã tinha nome, fama, popularidade, reconhecimento, provavelmente era um homem de posses. Ele tinha tudo o que naquela época alguém poderia querer. Privava da companhia do rei, atendia no palácio, era líder no templo, mas nada disso satisfazia sua alma. Emã está angustiado, porque ele sente falta de Deus, ele quer o conforto de Deus, ele quer sentir a aprovação de Deus, ele reclama da sensação da ira de Deus, ele luta com Deus, argumenta com Deus o tempo todo. Para o crente verdadeiro, pode faltar tudo, menos Deus. Menos Deus. Pode faltar tudo. Ele aprende o contentamento. Como Paulo disse, sei viver contente em toda e qualquer situação. Só não pode faltar Deus. Comunhão com Ele. A consciência de estarmos em paz com Ele. É isso que aflige o crente acima de tudo. Quarta lição. Não devemos parar de orar jamais, mesmo que Deus pareça demorado em atender. Vocês estão vendo o que é que Emã está fazendo aqui, não é? Ele suplica o favor de Deus, ele lamenta diante de Deus, ele diz a Deus o que é que ele está sentindo, ele argumenta com Deus. Dia e noite, verso 1, cada dia, verso 9, de manhã cedo, verso 13. Emã não parou de orar. Ao contrário, como eu já disse de muitos, que basta que a mão do sofrimento toque a sua vida. A primeira coisa que ele faz é parar de orar e ficar com raiva de Deus, como se ele tivesse algum direito que Deus tivesse retirado. Como se nós tivéssemos direito a alguma coisa. Então,
a gente para de orar. Não é o caso desse homem. Por último, quão tremendos e terríveis foram os sofrimentos de Cristo por nós. Queridos, esse salmo se aplica a Cristo, muito embora Emã aqui descreva sua própria situação, mas nós sabemos, e essa é uma característica da teologia reformada, que Cristo é o tema do Antigo Testamento. E os salmos falam de Cristo. E esse salmo, embora ele esteja descrevendo o sofrimento de Emã, todavia ele descreve o sofrimento de quem sofreu mais do que Emã. Cristo sofreu sua vida toda, desde a encarnação, assumiu a forma de homem, num lugar pobre. Desde cedo, entendendo a sua missão, ele já começa a assumir o lugar do pecador. A Bíblia o descreve como homem de dores. Ali no Getsemane, ele sua gotas de sangue. E ele clama a Deus: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E lá na cruz ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Assim como Emã dizendo: Deus, tu afastaste de mim todos os meus amigos. Na cruz, Cristo se sente afastado, não só dos seus amigos que o abandonaram, mas do próprio Deus. Por quê? Porque ele estava sofrendo no seu lugar e no meu. Porque ele experimentou como ninguém o que é a ira de Deus na sua alma, o que significa ser abandonado por Deus. Ele mais do que ninguém experimentou as consequências do pecado na sua alma imaculada e pura, por você e por mim, para que você e eu, uma vez passados esse vale de lágrimas, possamos entrar no gozo eterno e final de Deus, porque ele sorveu até a última gota o cálice da ira de Deus. E é por isso que, agora, terminando, quando você estiver sofrendo, primeira coisa, medite nos sofrimentos de Jesus. Compare o seu sofrimento com o sofrimento do seu Salvador. E medite naquele que experimentou de maneira máxima, final e definitiva o abandono e a ira de Deus. Para que você encontre conforto nisso, para que você o ame, para que você se apegue a Ele no meio da dor e do sofrimento e valorize aquele descanso que Ele prometeu quando ressuscitou dos mortos triunfante, para garantir que um dia nós ressuscitaremos e viveremos para sempre no novo céu e nova terra, onde habita a justiça e onde não há mais lágrimas. Não cesse de orar, você que está passando por isso. Talvez tenha gente aqui nessa noite que não está passando por isso. Sim, porque Deus, na sua misericórdia, Ele concede às vezes um período de paz, de tranquilidade, de prosperidade a alguns. Eu tenho uma palavra para você. Tenha compaixão dos que estão sofrendo, antes de você julgar aquela pessoa, porque ela está sofrendo e você não está. Antes de você pensar que você é melhor do que ela, e que você está numa relação superior com Deus do que ela, porque você não está sofrendo e ela está. Antes de você procurar a causa pecaminosa do sofrimento da outra pessoa, medite no Salmo 88, de que há homens de Deus, justos, fiéis e tementes a Deus, que sofrem sem causa aparente. Antes de você dizer que a outra pessoa está sofrendo porque ofendeu a Deus, ou porque ela cometeu algum tipo de pecado. Pessoas assim, elas precisam de compaixão. A palavra misericórdia foi o que a gente ouviu esse culto todo. Elas precisam que você estenda seu braço, que você chore com ela. Às vezes não precisa dar lição para ela. Ela só precisa, às vezes, que você fique ao lado dela. Chore com ela, passe a mão por cima, fique ali presente, não diga nada. Só fique ali perto dos que sofrem, dos que choram, porque às vezes não adianta palavras. Não adianta palavra, não tem palavra que resolva. Só Deus. E você não é Deus. Você pode ficar ao lado da pessoa. Lembra disso quando encontrar alguém que está sofrendo. Por último, talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda não é crente em Jesus Cristo. Deixa-me fazer uma pergunta. Se mesmo os que confiam em Deus e em Jesus Cristo sofrem dessa maneira, o que você acha que será de você? Se Deus não poupa nem mesmo os seus filhos, o que você acha que pode lhe acontecer? Se Deus, mesmo temperando com misericórdia, clemência
e compaixão o sofrimento que Ele permite na vida dos seus filhos, o que Ele fará com você? Se você não o busca, se você não se sujeita a Ele, se você não o reconhece, se você está num estado de rebelião, de revolta, de raiva contra Deus, a quem você vai recorrer quando chegar o vazio, quando a solidão chegar, a dor chegar, o desespero chegar? As drogas, ao suicídio, sexo, trabalho, bebedeira. A quem você vai recorrer quando a miséria bater na sua porta? Nessa noite, lembre que o Deus de Emã é o Deus que mandou o seu próprio filho sofrer muito mais, infinitamente mais do que Emã, para que você pudesse ter perdão para os seus pecados, se reconciliar com esse Deus. E aqui nesse mundo, no meio do sofrimento, ter alguém a quem se apegar, a quem contar as suas dores e as suas mágoas, alguém que pode lhe perdoar e pode lhe aliviar e lhe dar descanso e paz aqui e eternamente. A esse Deus compassivo, misericordioso, justo, sábio e bom, seja o louvor do seu povo, ainda que seu povo sofra e não compreenda, mas a Ele seja o louvor e a glória, agora e para todos sempre. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos e familiares. E deixe um comentário aqui abaixo.